bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Sexto Café com Foltz. Eu sou o Matheus Hans, sou o seu host da SBA. E eu sou a Laura Foltz, e aqui você encontra as principais notícias do setor elétrico e do mercado de energia. Você sempre bem informado sobre o setor de energia. Show de bola! Laura, vamos lá. Essa semana inteira a gente falou sobre a medida provisória que foi assinada. Tivemos uma live muito importante com a presidente da Comissão de Minas e Energia da OAB de Minas Gerais. Foi uma pessoa que teve um trabalho muito árduo junto a essa medida que foi aprovada pelo governo federal. Fez um remeleixo aí no setor elétrico, tá todo mundo falando disso, mas fica uma dúvida, sabe, Laura? A gente já falou tanto, já martelou tanto sobre esse assunto. Como que o setor está recebendo essa notícia? Como que eles estão se preparando? Eles estão se preparando já? Como que você sentiu desse contato com a galera? Bom, vamos lá, né? A gente realmente já comentou muito sobre isso, mas sobre esse ponto de como o setor de energia está se comportando com ela, realmente a gente não vê muita gente falando ainda, né? Até porque é uma medida provisória nova e ela precisa ir desse período para até se tornar lei. Mas nós temos aí alguns pontos que algumas entidades já começaram a comentar, como a Bessolar e o INEL criticaram algumas inseguranças jurídicas que a própria medida provisória trouxe, certo? A falta de transição e o risco de travar investimentos no setor solar, a medida provisória pode causar aí futuro, caso ela vire lei. Além disso, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná e o setor industrial também alertaram principalmente sobre os consumidores livres pagarem, deixar a fatura de energia mais cara desses consumidores, com a CDE sendo custeada por todos os consumidores cativos e do Mercado Livre. Então, tem essa certa preocupação aí dentro do setor de energia. É um ponto de bastante preocupação. E outra entidade também, a Abracel, ela destacou a necessidade de clareza das regras de transição. Isso até é um ponto muito importante, porque nós precisamos que a ANEEL trate aí com seriedade toda essa transição para não pegar ninguém de surpresa. Nós temos, desde junho de 2023, que era para eles estarem, para a ANEEL, desde junho de 2023, ter falado sobre a regra de tarifação a partir de 2029. E nós não temos aí essa regra de tarifação até então, o que era lá em junho de 2023. Então, como será que ela vai tratar agora essa medida provisória, né? Esse é um tema bem... Show de bola. E, Laura, diga para mim, Foltz, a gente sabe que a MP, ela não virou lei ainda, então pode ser que muita coisa altere nesse meio do caminho. Na live que a gente teve do Papo de Integrador, que foi uma live bem especial com a doutora Marina Meyer, presidente da Comissão de Minas e Energia, ela trouxe que foram mais de 600 emendas que foram analisadas para poder chegar nessa medida provisória concreta. E teve uma que chamou muita atenção, que foi a do deputado Lafayette, que ele fala sobre a venda de créditos. Exatamente. É isso mesmo, é a venda de créditos de energia. Você consegue falar um pouquinho para a gente sobre essa emenda em específico e o que ela está tornando aí para o pessoal? Consigo sim. Isso, só retornando até um pouco, Hans, para a Lei 14.300, dentro da Lei 14.300, quando ela foi escrita pelo deputado Lafayette Andrade, quando a gente falava de crédito de energia, no parágrafo de crédito de energia, ela trazia essa possibilidade de venda de crédito. Foi muito comentado, só que a gente não tinha nenhuma norma para regular isso. E eu até estou aqui com a emenda que o deputado Lafayette Andrade ele protocolou. E o que eles falam? Que as concessionárias, permissionárias de distribuição de energia elétrica e os agentes varejistas, eles devem promover credenciamento dos interessados em comercializar esses créditos de energia. O que isso quer dizer? Quem tem o interesse de comercializar vai poder se credenciar através da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, vai poder se cadastrar ali para estar fazendo essa venda dos créditos de energia, que é muito interessante e é primordial aí para a gente estar conseguindo fazer toda essa venda desses créditos de energia. Bacana, bacana. E, Laura, diga lá, dando um pouquinho de saco para a mala, como a gente gosta de fazer aqui para trazer sempre todo tipo de notícia que o integrador precisa estar atento, depois da medida provisória
De novo, a live que foi falada ali pela doutora, ela comentou muito sobre a parte de investimento, né? Usinas de investimento, que ia ter uma mudança ali, que não ficou muito agradável, não ficou agradável nem para a doutora lá, ela falou que isso daí seria contestado, alguma mudança de porcentagem de payback, que ia acabar alterando o payback ali. Enquanto alguns estão freando o investimento, outros estão indo com os dois pés ali para poder investir nessa nova virada de chave do setor, né? Conta um pouquinho para a gente, o que está acontecendo nesse ambiente de investimentos na energia solar? Então, o que a gente tem? Que o setor de energia, ele movimentou efetivamente 120 bilhões de reais em fusões e aquisições até agora, em 2025. Inclusive, foi uma notícia em dezembro no Canal Solar, de uma estimativa que em 2025 iria se movimentar isso. E nós já temos efetivado 120 bilhões, ou seja, 40% representa aí esse número dentro do mercado de aquisições do Brasil, consolidando o mercado de energia solar aí, o mercado de energias renováveis como líder absoluto, o que é muito bom, né? Os negócios envolvem tantos grandes usinas, como também pequenos sistemas. A gente viu como está crescente, a gente já trouxe em outros cafés anteriores mais de 195 mil sistemas instalados só nesse início de 2025. Então, realmente é um setor que ele traz muita movimentação, tanto para o mercado de aquisições, né, como também para o mercado aí de fusões. Principalmente também, Hans, eu acho que é um ponto muito interessante de falar de números de empregos que o mercado de energia solar, principalmente aqui citando, ele traz para o Brasil, né? Então, é realmente um ponto bem interessante. Show de bola. E o pessoal, então, resumo de tudo, basicamente o pessoal, mesmo com essa incerteza, ainda não virou lei. Então, como a própria doutora Marina falou na nossa live, tem muita água para correr por debaixo dessa ponte aí. Tá muita incerteza, mas mesmo assim o pessoal está investindo. Então, você acha que isso daí vai continuar ou é só um fogo de palha? Não, eu acredito que vai continuar, desde que nós tenhamos aí não uma legislação, né, mas teremos uma regulação com avisos aí para a gente fazer essa transição tranquilamente. E claro, né, tem algumas emendas ali, tanto para o setor de indústria como para o Mercado Livre, que chamaram atenção, que devem ser olhadas com carinho aí para após se tornar lei e, com isso, não prejudicar os investimentos em energias renováveis, porque nós precisamos de energia renovável para o Brasil, né? Isso todo mundo está careca aí de saber. Show de bola. E fazendo um paralelo aqui para mostrar a tamanha importância que é a matriz energética que advém ali da energia solar, né, Laura? A gente tem fatores climáticos que muitas das vezes a gente não consegue prever e não consegue ter um plano de ação para que aquilo não aconteça. Eu não sei se você chegou a dar uma olhada, se você viu que saiu um relatório da ONS que está falando que os reservatórios das hidrelétricas estão baixos. Como que isso impacta e que tipo de reflexo que isso dá no setor da energia solar, Laura? Bom, o setor hídrico, ele é responsável por mais de 50% da nossa capacidade de geração de energia e é uma fonte renovável, né? Por isso que eu falo que as fontes renováveis, elas estão em vista. E quando a gente fala do setor hídrico, os reservatórios eles estarem em baixa, isso afeta diretamente na conta de luz do nosso consumidor. Eu até trouxe em cafés anteriores falando sobre a bandeira vermelha, né? O que é a bandeira tarifária? Lembrando que quando a gente gera 1 kWh através de uma usina hídrica, ele vale R$1. Quando a gente gera o mesmo quilowatt-hora de uma termoelétrica, ele gasta R$1,20 para ser produzido, certo? Esses 20 centavos é o adicional de bandeira que é repassado para o consumidor. Com os nossos reservatórios em baixas, o que acontece? As termoelétricas entram em ação e, com isso, as bandeiras tarifárias surgem dentro da fatura de energia do nosso consumidor. Como isso impacta o nosso consumidor e como o integrador de energia solar pode tirar proveito disso?
quem tem usina de energia solar na sua residência, no seu comércio, ou recebe créditos de energia através de uma usina de energia solar, ele não paga adicional de bandeira. Por que ele não vai pagar o adicional de bandeira? Porque ele não está utilizando a energia da termoelétrica e sim a energia do sistema de energia solar. Então, esse é um gatilho que o próprio integrador pode ter para esses consumidores, né, que agora está para vir a bandeira vermelha, que é uma das bandeiras aí mais caras que nós temos. Então, para cada quilowatt-hora vai se pagar um valor de bandeira, e o próprio integrador pode se utilizar disso como um artifício de venda. Por exemplo, o meu cliente está pagando adicional de bandeira, pagou R$100 de adicional de bandeira. Você sabia, se você instalar energia solar, você não paga adicional de bandeira? Claro, né? Só um parênteses aqui, você vai pagar sobre a energia que você utilizar da concessionária. Então, custo de disponibilidade, por exemplo, você paga o adicional de bandeira. Mas, em cima de todo o consumo que você utilizar, você não vai estar pagando ali, porque você utiliza a energia do sistema de energia solar. Então, estamos chegando aqui ao fim de mais um Café com Foltz. Faz aquele resumo para a gente. Se a pessoa não tem esses 15 minutinhos, pessoal, 15 minutos do teu dia, da segunda-feira de manhã, para você se manter sempre bem informado. Vale a pena você assistir o capítulo inteiro, mas não tenho esse tempo, preciso assistir apenas no resumo para saber só as headlines ali, o que aconteceu no mundo nessas últimas semanas com relação ao setor de energia elétrica do Brasil. Bom, vamos lá. Primeiro, medida provisória não agradou a todo mundo, como a gente pensava. Nós temos o setor de indústria um pouco satisfeito e algumas entidades, como a B-Solar, o INEL e a Brad, também aí questionando algumas inseguranças jurídicas. Além disso, a emenda do deputado Lafayette Andrada falando sobre a venda de créditos de energia, que será muito bem-vinda para o setor de energia solar. Solar, eólica, PCH, com foco aí nas transações e fusões, movimentando aí, já movimentaram cerca de 120 bilhões aí no mercado de energia. E, por último, os baixos reservatórios de água das hidrelétricas, como eles estão em baixa, adicional de bandeira na fatura do nosso consumidor, e isso pode ser gatilho de venda para você, vendedor de energia solar. E é isso aí, pessoal. Com isso, a gente chega ao fim de mais um Café com Foltz. É sempre um prazer, toda segunda-feira, 8h30 da manhã. A gente está aqui, eu, Hans, Laura, tomando o nosso bom e velho cafezinho e informando você que participa desse setor de energia elétrica do Brasil a se manter sempre muito bem informado. Se você gostou desse conteúdo, envia para aquele teu amigo que precisa saber dessas informações. Curte, comenta, liga o sininho aqui para você sempre receber essas atualizações. Ouça a gente no Spotify, em todas as mídias sociais. Siga a Laura no Instagram. E é isso aí, Laura. Muito obrigado por mais um café e por a gente estar fazendo esse trabalho magnífico, que é informar o brasileiro que vive da energia elétrica no Brasil. Até mais, pessoal, e aguardo vocês segunda-feira, novamente, às 10 horas, para o próximo episódio do Café com Foltz. Isso aí, muito obrigado, pessoal.